Fala pessoal, aqui quem fala é o professor, historiador, filósofo, escritor Acioli Júnior, também guia internacional de turismo e guia do IPN, guia da Pequena África. Então, eu estou convidando vocês para que, junto comigo, no dia 3 de junho, faça o passeio maravilhoso, o principal city tour histórico que eu faço, que é o city tour histórico na cidade do Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, na região portuária do Rio, chamada de Pequena África, e também dessa vez nós iremos no bairro da Urca, o bairro mais chique e nobre de Cabo Frio, o bairro onde mora Roberto Carlos e Lenine, o bairro onde Carmen Miranda morou, o bairro onde surgiu a cidade do Rio de Janeiro em 1º de março de 1565, quando o governador do Rio, Estácio de Sá, vai elevar a cidade do Rio de Janeiro a essa condição. Então, eu gostaria de convidar você e falar um pouquinho sobre esse tour maravilhoso, que é o tour mais disputado que eu faço e que os professores adoram me acompanhar nesse tour histórico. Primeiro eu vou falar da parte da Pequena África, que é a parte que nós fazemos de manhã. Logo a seguir, vou falar um pouco do nosso tour histórico na Urca. Mas o nosso tour ele sai da cidade de Cabo Frio, ele vai em direção à região portuária do Rio, e já chegando no Rio de Janeiro eu conto a história da Baía de Guanabara, a história da Ponte Rio-Niterói, e aí nós chegamos na região portuária do Rio, onde fica essa região chamada de Pequena África. E aí nós vamos em alguns lugares muito interessantes. Primeiro nós vamos próximo ao centro da cidade ali, na igreja de Santa Rita, que é onde fica o primeiro cemitério de pretos novos da cidade. Fica em frente à igreja, está esse primeiro cemitério de pretos novos da cidade. Infelizmente ele está totalmente enterrado, mas eu conto a história desse cemitério ali. Depois nós vamos na igreja de São Francisco da Prainha, também vamos no Largo de São Francisco da Prainha, onde está a estátua da Mercedes Batista, uma das maiores ícones da história do negro do Brasil, do povo negro do Brasil. É importantíssima, bailarina do Teatro Municipal, e eu conto a história dela e a sua importância pelo seu ativismo da causa africana no Brasil. Depois nós vamos na Pedra do Sal, que é o lugar onde surgiu o samba no Rio de Janeiro, onde grandes sambistas como Heitor do Prazeres, que é o homem que batiza a Pequena África, Pixinguinha, Donga e tantos outros grandes ícones do cinema, do carnaval e do samba brasileiro deram início à trajetória do samba no Brasil. Então depois nós vamos no Cais do Valongo, que é patrimônio da humanidade, o lugar com certeza mais importante do nosso tour histórico aqui, porque é o lugar que a Unesco elevou em 2017 como patrimônio da humanidade. Esse é o local que mais recebeu escravizados no mundo. Ele funcionou durante 20 anos, de 1811 a 1831, ele foi fechado pela Lei Feijó e foi redescoberto depois de mais de 100 anos enterrado sem querer na obra da Copa do Mundo e também das Olimpíadas em 2011, quando fizeram as obras de revitalização do Porto Maravilha para a Olimpíada de 2014, a Copa do Mundo de 2014, a Olimpíada de 2016, foi descoberto o Cais do Valongo ali nos escombros daquela obra. E ele foi elevado a Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Também vamos na Docas do Pedro II, que foi um dos primeiros construções do Brasil a não ter trabalho escravo, que foi uma exigência do André Rebouça, homem que bota o nome Altúnio Rebouça no Rio de Janeiro, que foi o engenheiro dessa obra. Então ele exigiu ao imperador Dom Pedro II que não tivesse mão de obra escrava nessa obra, somente mão de obra livre, e assim foi aceito pelo imperador. Então nós vamos também nesse lugar e nós terminamos a nossa visitação no Mucabe e no Cemitério dos Pretos Novos. O Cemitério dos Pretos Novos é o local onde foi encontrado milhares e milhares de ossadas de escravizados que chegavam semi-mortos ao Cais do Valongo. Também nós vamos no Jardim Suspenso do Valongo e no Mucabe. Então essa parte nós fechamos pela manhã. Então pela manhã nós iremos em toda essa área que nós chamamos de Pequena África. Foi esse termo que o Heitor dos Prazeres criou para essa região. Essa região que está entre os bairros da Saúde, Santo Cristo e Gamboa, no Rio de Janeiro. Na parte da tarde, dessa vez eu vou mudar o tour de novo. Toda vez que eu faço
o tour da Pequena África, eu mudo o passeio da tarde. E dessa vez nós vamos para o bairro mais chique e nobre do Rio de Janeiro, um bairro caríssimo, onde tem apartamento valendo 10, 15 milhões de reais, muito caro, tanto que é o lugar que morou Carmen Miranda, mora Roberto Carlos, mora Lenine, mora inúmeros artistas, a nata carioca mora no bairro da Urca, que é o bairro onde está o Pão de Açúcar, onde está o Morro Cara de Cão, onde foi fundada a cidade do Rio de Janeiro, em 1º de março de 1565, pelo governador Estácio de Sá, que era sobrinho de Mendes de Sá, o primeiro governador geral do Brasil. Então nós vamos ali nesse bairro maravilhoso da Urca, um bairro lindíssimo, onde está a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também iremos ali visitar a Praia Vermelha, lindíssima Praia Vermelha, que foi palco de tantos filmes, tantos seriados. Vamos fazer a trilha da Praia Vermelha, subindo o Morro da Urca, que é uma trilha maravilhosa, uma trilha de meia hora, mas uma trilha lindíssima, que nós subimos no morro, onde o bondinho passa ali. Também iremos na Fortaleza do São João, essa é uma visita guiada, que eu estou tentando agora entrar em contato com a Marinha do Brasil, para poder agendar essa viagem, a visita guiada, junto com o coronel e alguns soldados, vão nos guiar nessa fortaleza magnífica, uma das primeiras fortalezas do Rio de Janeiro, em que tem os seus canhões voltados para a Baía de Guanabara, para salvaguardar a entrada da cidade, assim como tem fortalezas do lado de Niterói, mas essa é uma das fortalezas mais antigas, uma das principais do Rio de Janeiro, que começou a ser utilizada a partir de 1618, mas que a sua história remonta desde a fundação do Rio de Janeiro em 1565. Também nós vamos visitar a famosa Mureta da Urca, que é um lugar lindíssimo, maravilhoso para tirar foto. E aqueles que quiserem fazer o passeio para o Pão de Açúcar, poderão fazer o passeio pelo bondinho do Pão de Açúcar, e junto com a nossa visita nós vamos terminar ali no bairro da Urca. Então eu gostaria de convidar você, dizer que os ingressos para essa viagem já se encontram à venda no Simpla. Nessa viagem aqui, como nós vamos visitar uma fortaleza militar, nós pedimos que as pessoas comprem pelo Simpla, que pode ser vendido no cartão de crédito, ou então que as pessoas contatem a Jaça e dêem um pix pelo menos com a metade do valor, para nós assegurarmos a visita da Fortaleza de São João. E também aqueles que quiserem ingresso para visitar o bondinho do Pão de Açúcar poderão também nos contactar, que nós vamos acessar esses ingressos. E lembrando, pessoal, que o bondinho do Pão de Açúcar, muita gente não sabe disso, mas está no Guinness como o meio de transporte mais seguro do mundo, porque ele existe há mais de 100 anos, e muita gente pensa que ele é do Estado, mas ele pertence a uma família, ou seja, a família tem uma concessão sobre aquele teleférico magnífico, que é com certeza o principal passeio do Brasil. É um passeio aí maravilhoso, e você também pode, nesse passeio que nós vamos fazer, a Pequena África e a Urca, pode terminar fazendo essa visita esplêndida ao Pão de Açúcar, ao morro, e ao morro ali, o Morro da Urca. Então, pessoal, fica o meu convite a você. Então, dia 3 de junho, nós vamos visitar a Pequena África e o bairro da Urca, a Fortaleza do São João, fazer a trilha do Morro da Urca. Então eu convido a você a ir conosco nesse passeio maravilhoso. Com certeza esse passeio vai transformar a tua vida e vai te dar uma cultura que você está precisando, que você vai guardar para toda a sua história. Valeu, pessoal!